Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. No programa de hoje nós vamos falar sobre entrevista de emprego. E para falar sobre esse assunto eu convidei uma grande amiga que a gente estudou juntos, né, Ana Luísa Paiva. Ela é psicóloga organizacional e a gente vai bater um papo sobre entrevista de emprego, como é que funciona, né, Ana? Obrigada pelo convite, Mário. Finalmente a gente conseguiu. Pois é, conseguimos até que ficou marcando e deu certo. Que bom, muito bom te ter aqui. Obrigada. Então, já conta para as pessoas em casa como é que é o teu trabalho, como é que funciona, como é que foi a tua carreira assim até hoje. Então, iniciei na graduação de psicologia e aí assim que iniciei pensei o que fazer, né? Em que área a gente seguir, experimentar. Sim. E aí experimentei a área de recursos humanos, né? A princípio sem muita pretensão. E aí desde lá já são quase 5 anos de experiência, 5 anos. Bastante, Foi uma área que eu me identifiquei, que eu vi sentido, gosto bastante dessa área. Já atuei em consultoria, em empresa privada e agora pensei por que não montar o próprio negócio, né? Claro. Então, juntamente com a parceria de um sócio, a gente montou a empresa L Recrutamento e Seleção, que a gente trabalha com 3 serviços principais. A parte de recrutamento e seleção, que é o nosso carro-chefe, e em seguida vem a parte de análise de perfil e orientação vocacional. Bacana. E hoje em dia a maior dificuldade é essa mesmo, né? Fazer o recrutamento das pessoas, né, Ana? É muito difícil, as empresas reclamam muito, né? Sim. Hoje em dia no Brasil 90% das empresas ainda têm dificuldade para contratar. É bastante mesmo. Porque o que acontece? A pessoa começa a fazer uma faculdade, um curso técnico e no decorrer do curso muitas vezes não faz um estágio, um trabalho voluntário, não vai a campo. Verdade. Então acaba ficando sem experiência, né? Sai da faculdade, como a gente chama, meio cru. Né? E hoje em dia as empresas estão buscando cada vez mais funcionários capacitados, né? Já prontos. Legal. E essa parte, a tua empresa vai ter um papel muito importante, né? Já que 90% tem dificuldades, a tua empresa vai ser muito procurada para prestar esse serviço, né? Sim, é muito isso legal, que tem acontecido, Mário, bem bacana. Mas como é que funciona? Tu mesmo faz o recrutamento? Por exemplo, vamos citar uma empresa grande que procura, eu preciso contratar, sei lá, 100 funcionários, com esse perfil, eles vão mais ou menos, vão te dar o perfil. E aí tu vai fazer todo o recrutamento? O processo de recrutamento. Primeiro passo é conhecer bem o perfil da empresa, né? Saber um pouquinho da cultura, dos valores, o que a empresa busca, o que deixa de buscar, para a gente contratar o profissional certo, que é uma peça de quebra-cabeça, né? Onde se encaixa. Legal. E por exemplo, a pessoa vai chegar lá, vai fazer um recrutamento contigo, né? Eu quero ser contratado para aquela empresa. Ela já traz um currículo. Sim. O currículo dela é importante, bem feito, vai dar uma chance maior para ela? Olha, Mário, eu costumo dizer que o currículo é determinante se a pessoa vai ser chamada a processo seletivo ou não. Um currículo bem feito a gente pode chamar no mesmo momento, se tem as características necessárias para o cargo, e do mesmo modo um currículo que falta informações ou que tem muito erro de português, às vezes, que é bem importante também. Com certeza, é importante mandar revisar para um colega, para um amigo, para não ter esse problema, né? Claro. Então, o currículo ele é determinante, né? Tem aí um mito que fala, poxa, mas o currículo não pode ter mais do que uma página. Isso, eu ia te perguntar exatamente isso. Isso na verdade é mito, tá? O currículo tem que ter todas as informações necessárias. Claro que um currículo muito extenso também fica complicado para a gente triar, né? De 2 a 3 páginas é o essencial, colocando as 3 últimas empresas no qual a pessoa trabalhou, ou as 3 mais importantes, né? Sim. Que é fundamental. Foto, hoje em dia não se coloca mais foto, não. Mas as informações técnicas mesmo. A não ser cargo de recepcionista, secretária, onde ainda a aparência é importante, né? Entendi. Isso. E aí a informação que está ali no currículo, tu vai consultar para ver se é o correto que está ali? Exatamente. A gente checa, é uma das partes também que tem do processo de recrutamento, que a gente checa as referências das empresas anteriores, né? Então eu ligo para as empresas para saber se o funcionário realmente trabalhou, se a data confere, que muitos candidatos ainda colocam um tempo maior, né, no currículo do que o tempo que condiz na carteira de trabalho. Então a gente tem toda essa preocupação para passar para a empresa um perfil mais adequado possível. Legal. O que atrai hoje em dia mais o funcionário? É um salário alto ou os benefícios que a empresa oferece? Olha, Mário, o que eu tenho reparado é que é um misto das duas coisas, né? Mas algo que tem sido bastante valorizado é a perspectiva de crescimento profissional. É algo que o funcionário está visando bastante. Inclusive, eu já fiz vagas de candidatos saírem de empresa que ganhavam um valor X e para uma empresa que ganhava um pouco menos, porém tinha perspectiva de crescimento profissional, coisa que na outra empresa não tinha. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais se evoluir, aperfeiçoar. Então,
Planos de cargos e salário que tem numa empresa, por exemplo, é fundamental. Né? Isso motiva o candidato a se inscrever para a vaga, a entrar, enfim. Legal. Eu li uma vez uma frase que dizia assim, né? A relação das pessoas, né, interpessoal dentro da empresa é a maior causadora de demissão. Verdade. É verdade ou não? É verdade. Porque o que acontece? A parte técnica ela é mais fácil de aprender, né? Você não sabe mexer no sistema da empresa ou tem dificuldade em alguma parte técnica, é mais fácil mudar. Agora, a parte de personalidade é um pouquinho mais difícil, né? Não quer dizer que a gente não muda, a gente pode mudar com o tempo, com feedbacks construtivos, se autopoliciando, mas é fundamental essa parte. Essa relação. E aí tu consegue fazer uma avaliação, tu faz uma avaliação psicológica também na tua empresa? Também, a gente faz uma bateria de testes psicológicos para mensurar o nível de relacionamento interpessoal, em equipe, né? Como é que a pessoa se dá, porque tem pessoas que preferem trabalhar mais sozinhas o possíveis, né? Ela e o computador, embora hoje em dia a gente não faça nada sozinho, né? Um trabalho depende do outro. Mas existem pessoas que não têm tanto foco nessa área comercial, não são tão comunicativas. Então, tudo isso a gente avalia na empresa. Legal. E assim, a gente falou, né, que a empresa te procura te falando, ó, eu quero tal perfil de funcionário, né? Mas o funcionário também tem que escolher a empresa. Ah, né? com certeza. Tem isso, Ana? Tem. Eu costumo dizer que é uma via de mão dupla. Nós escolhemos enquanto recrutadores, mas o funcionário tem que escolher, né? Na verdade, é algo que antes de ir para a entrevista é bom pesquisar sobre a empresa, um pouquinho da cultura, dos valores que permeiam a empresa, porque é mais fácil você escolher antes de entrar do que você entrar numa empresa e ver, poxa, não era isso que eu queria. Às vezes, como a gente diz, sujar a carteira, né? Sair em 2, 3 meses de empresa é algo que não é positivo, nem para a empresa contratante, nem para o funcionário. Claro que em alguns casos pode ocorrer, né? Poxa, não deu certo, não me identifiquei com a empresa. Mas quanto mais eu conhecer da empresa antes de entrar, melhor vai ser. Tu comentou uma coisa que eu achei interessante. Tu falou que sujar a carteira, né? Hoje em dia o jovem, né? Ele não tem muita paciência. Não. Muda de emprego a todo momento, né? Como é que tu vê isso? Pois é, aí é que está a gente... analisado lá na tua empresa isso também? É analisado também. Por isso a importância que tem de pesquisar um pouco da empresa antes de entrar, né? Verdade. Não, poxa, eu estou desempregado, então o que aparecer eu vou entrar. A empresa que aparecer, eu estou entrando. Não é bem assim. A gente tem que procurar pesquisar, conhecer um pouquinho da empresa, para depois não chorar pelo leite derramado, né? Verdade. E funcionário que leva problema para dentro da empresa, que acontece muito. A gente falou da relação interpessoal e aí tem pessoa que leva problemas mesmo para dentro da empresa e acaba atrapalhando até o outro colega no trabalho. Sim. Como é que tu vê isso? Então, o ser humano a gente desempenha vários papéis, né? Então tem o papel profissional, o papel acadêmico, o papel em casa, como pai, filho, mãe. Então, quando esses papéis começam a se fundir, a gente tem um problema. Então, do mesmo modo que levar problema pessoal para dentro da empresa se torna complicado, levar as preocupações do dia a dia do trabalho para casa também se torna complicado, porque a tendência é acabar descontando nas pessoas que são mais próximas a nós, né? E aí estão as nossas famílias. Então é bem complicado isso. A dica que eu deixo é para quando houver algum problema bem significativo, né, às vezes esperando alguma ligação importante, algum parente no hospital, algo que seja realmente importante, chamar o seu superior imediato e deixá-lo comunicado. Né? Olha, eu estou esperando uma ligação importante, ou terminou um término de um relacionamento, porque a pessoa não tem uma bola de cristal. Se você não avisa, ela não sabe que você está preocupado, olhando o celular, por exemplo, a cada 5 minutos, porque está com um problema em casa. Então, quando for um caso assim, avisar o superior imediato e não os colegas do lado para não evitar fofoca, né? Sim, o superior. Boa dica, boa ideia. E aí tu falou sobre o celular. É uma pergunta que eu tenho, porque hoje em dia, né, é uma febre, rede social, WhatsApp, Facebook, é tudo. A gente quer olhar a cada 1 segundo a gente quer olhar o celular, né? E aí dentro da empresa, como é que a gente deve cuidar? A gente deve cuidar mais, deve cuidar de usar mais o computador. Como é que tu vê isso? Então, Mário, tem algumas empresas que permitem o uso do Facebook, o WhatsApp, que justamente a pessoa às vezes usa como ferramenta de trabalho também, né? Às vezes como divulgação, área comercial, então é permitido. Agora, quando esse uso se torna exacerbado e começa a se utilizar pelo lado pessoal, fica complicado. E muitas vezes a gente entra no piloto automático, mexendo no celular, respondendo, e acabamos não percebendo, poxa, o que eu estou fazendo? E às vezes você não está percebendo, mas o seu superior imediato está. Né? Então a gente tem um problema. E se você parar para pensar, a gente é pago para trabalhar 8 horas do dia, né? Então é 8 horas, não é 7 horas e meia, não é 6 horas. E às vezes a gente perde tanto tempo com essas redes sociais que acabamos deixando a desejar no trabalho. Verdade. Então é também uma das causas de demissão hoje em dia. Tem que cuidar, né? E funcionário desorganizado.
tem a mesa uma bagunça? Como é que tu vê isso? Então, essa é uma pergunta interessante, Mário, porque vai variar de acordo com o perfil da empresa e da vaga, né? Então, tem empresas, por exemplo, que já contrataram, que já solicitaram um perfil para mim. Ana, não importa se é desorganizado, se não é, se é pontual, o importante é dar o resultado final. O importante é dar o resultado final do mês, bater a meta. Tem outras que já são completamente avessas a isso, né? Então, tem que ser um funcionário organizado, mais disciplinado, que isso vai depender de acordo com o perfil da vaga. Vagas, por exemplo, que envolvem o financeiro. Não tem como a pessoa ser desorganizada, né? Tem data para cumprir, boleto para pagar. Então, isso vai variar com a empresa e com a vaga. Tu fez lembrar quando tu citou isso da cada empresa, a Mormai, né? A Mormai aqui em Garopaba. A Mormai faz isso, né? Eles têm um intervalo lá, um período durante o dia, que eles liberam o funcionário para pegar onda, para jogar futebol, para fazer o que quiser. É interessante isso, não é, Ana? É interessante, justamente nesse caso a pontualidade não entra tanto em questão. O importante é bater o ponto, né? E aí a hora que ele chega ou deixa de chegar não faz diferença. Citou sobre a rede social, né? E tu avalia também lá a rede social? O cara chega com o currículo dele e ele coloca lá que ele tem, né, não sei, e-mail ou, né, algum contato dele. A rede social hoje em dia, Facebook, todo mundo tem. Sim. É avaliado a rede social do candidato? O Facebook em si a gente não costuma avaliar. Já o LinkedIn também, que é utilizado como uma ferramenta de trabalhos, para o currículo e tudo mais, aí a gente avalia. O LinkedIn, sim. Isso. Como é que tu vê o funcionário que hoje em dia quase ninguém gosta de receber críticas? Que não gosta de receber críticas? Isso é um problema, Mário. É um problema, porque que gestor vai querer ter na sua equipe uma pessoa que não sabe ouvir críticas, feedback, que não está disposto a evoluir, a crescer, né? A gente parar para pensar, a gente só cresce, só evolui quando a gente para pensar, opa, o que eu estou fazendo de errado, o que dá para melhorar, aperfeiçoar? Um funcionário que não sabe ouvir críticas, feedback, que está sempre estagnado, ele não está disposto a crescer com a empresa. Às vezes leva para o lado pessoal, acaba olhando o gestor de outro jeito, acaba acontecendo fofocas, então é bem complicado. Até a gente pode pegar até esse exemplo do celular, né? Vamos supor que o funcionário está só no celular, na rede social, e ele recebe uma crítica por conta disso. E ele não se deu conta que ele está ficando lá 3 horas, 4 horas, e o trabalho dele está ficando para trás. Então, quando se recebe um feedback, a gente tem duas possibilidades, né? Ou torná-lo como uma crítica construtiva e realmente se autoavaliar, ou acabar levando para o lado pessoal e acabar colocando o seu trabalho em jogo. Claro. Falta de comunicação dentro da empresa. Outro problema. Boas questões. Então, hoje em dia a gente tem bastante falta de comunicação entre os colegas de trabalho também, né? Às vezes pessoas que não gostam justamente de ouvir crítica. E aí o meu trabalho depende do outro, mas se o outro me cobra, eu não estou disposto a modificar, né? Então, tem algumas dicas também, assuntos mais delicados, evitar tratar de forma escrita ou por e-mail, mas deixar para falar pessoalmente, porque você sabe o que você quer transmitir, mas não tem a certeza de que o outro vai escutar da mesma forma, né? Então, quanto menos ruído de comunicação tiver, mais clara e objetiva, vai ser melhor. Legal. Então, tu fez lembrar de mais uma pergunta, né? Citou isso. Muitos chefes chamam a atenção do funcionário na frente de todo mundo. É legal isso? Não é bacana, Mário. Até ia falar com essas questões do feedback, né? Isso. Feedback a gente tem que saber receber, mas ele também tem que saber dar, né? Porque um feedback dado de uma forma errônea, você pode constranger o funcionário. Então, tem o momento oportuno, tem a hora certa, com certeza, para não expor para os demais colegas. Tanto positivo quanto negativo, porque um feedback positivo também pode causar constrangimento para o outro funcionário. Poxa, o fulano recebeu um elogio e eu não, o que será que está acontecendo? Verdade. Então, é melhor ser individual mesmo. Funcionário que fala mal da própria empresa. Então, Mário, sabe que essa pergunta é interessante, que na semana passada eu ainda estava olhando. Uma empresa ganhou na justiça o direito de desligar um funcionário por justa causa após comprovar que ele estava falando mal da empresa. Teve isso? Olha. Teve. Então, é uma situação assim, completamente complicado, né? Você não passa lealdade quando você fala mal da empresa, seja numa empresa que você já trabalhou ou atual. Até isso acontece também muito em entrevista, né? Candidatos falando mal da própria empresa ou da empresa que já trabalhou. Qual é a visão que a gente tem? Poxa, então pode vir a falar mal também da futura empresa, né? Então a gente tem que se policiar quanto a isso, ser o mais correto possível. E quando tiver alguma crítica para fazer com relação à empresa,
não falar para os lados, para os colegas que não dá para resolver, né? Mas falar para o superior, quem sabe sugerir uma certa melhoria na empresa. Na hora de fazer uma entrevista de emprego, maneira de se vestir é analisado? É analisado, Mário. Mais uma vez, a gente entra também com relação ao perfil da empresa que está solicitando, também né? tem isso. Também tem isso, mas procurar ir o mais neutro possível, né? Tem roupas que a gente usa, vestimenta, que são mais neutros, outras já chamam mais atenção. O rapaz lá chega de boné, mais de óculos despojado. escuro, tal. Isso. Não que não possa usar isso, mas naquele momento não Naquele não momento cabe, é né? melhor uma seriedade, né? Mais legal. sério possível. Ana, vamos falar mais uma vez do teu contato para as pessoas em casa, né? Que te interessa, empresas, né? Procurar até, acho muito bacana. Quero dar os parabéns pela coragem de abrir uma empresa no Brasil. É verdade. Difícil, não é fácil, né, Ana? Não é Obrigada. fácil mesmo. Parabéns. Sucesso na empresa, que precisar da gente aqui, pode contar. Obrigada pelo convite, Mário. Imagina, eu que agradeço. Tá, vamos passar de novo o teu contato. Certo. Ô, Jordi, bota na tela ali o site dela, que é www.alrecrutamento.com.br. Tens um e-mail, né? Isso, contato@lrecrutamento.com.br. E quem quiser encaminhar o currículo também, porque o site está temporariamente fora do ar, tá? A gente está acrescentando aí vídeos, notícias, então por enquanto ele não está no ar. Tens um telefone também para contato? Tenho, é 3372-9544. 48 na frente. Ótimo. Isso. Obrigado, Ana, pela presença. Eu que agradeço. Parabéns e sucesso com a empresa. Obrigada, Mário. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima.